ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Hoje nós iremos estudar acerca do conceito de cidade-templo, um conceito que foi aplicado no território do antigo Israel, mais especificamente no período pós-exílico, mais especificamente ainda aplicado a partir do território de Judá pelos retornantes do cativeiro. É um conceito muito interessante em que o historiador italiano, professor universitário Mario Liverani irá nos apresentar na sua obra Para Além da Bíblia. Nós iremos estar lendo, nos aprofundando nesta questão e eu estarei trazendo também os meus comentários. Lembrando que eu já fiz um vídeo anterior, também baseando-me numa obra do professor Mario Liverani, demonstrando o conceito de modelo templo que estes retornantes do cativeiro aplicam um modelo babilônico ao território de Judá, especificamente ao chamado Templo de Jerusalém. Algumas pessoas até no comentário fizeram a brincadeira dizendo que na verdade o templo funcionava como um banco central. Vamos ver então de maneira mais aprofundada ainda como esta questão do templo assumia um papel de protagonismo ainda mais aprofundado, ainda mais além da questão bancária, da questão socioeconômica da região. Anteriormente, eu também cheguei a comentar com vocês que o território do antigo Israel, o território palestino, ele foi a ruína demograficamente falando. O número de pessoas que ocupavam a região durante a dominação babilônica, ela despencou e ela começa a se recuperar na época do Império Persa. Nós conseguimos ver através de verificações arqueológicas e históricas que esta recuperação ela ocorre da seguinte maneira: a faixa costeira ela consegue ir em direção a um pleno desenvolvimento, ou seja, a um desenvolvimento célere, enquanto os planaltos interiores vivem um verdadeiro processo de estagnação, ou seja, um lento ou quase nenhum desenvolvimento em algumas áreas, enquanto que a faixa costeira, por causa do comércio marítimo e outras rotas também que por ali passavam, rotas terrestres, se desenvolvem melhor. Para Jerusalém, que obviamente não está em uma região costeira, vai gerar um panorama de difícil crescimento, um crescimento lento, difícil, um crescimento gradual. O que acaba beneficiando Jerusalém é que ela pode contar com um certo grau de proteção das autoridades persas por causa do influxo de contribuições para o templo, que são provenientes das áreas situadas fora da Judéia, ou seja, lembra como eu falei na aula anterior, o templo ele sim funciona como um lugar em que se concentra a arrecadação dos impostos. Quando falamos impostos, estamos falando dos dízimos e das categorias diversas de ofertas que se cria na literatura que você e eu iremos chamar de Pentateuco. Então, as ofertas de sacrifício dos primogênitos, dos rebanhos, as ofertas das primícias, dos produtos agrícolas, eram consumidas conjuntamente pelo clero e pelos ofertantes. Temos este registro, mas o dízimo, por exemplo, de trigo, vinho e azeite, era um imposto destinado a sustentar o pessoal do templo, bem como a obra de socorro aos necessitados, porque havia uma questão social também ali em questão, e também para manter o pagamento dos tributos ao imposto
império. O Templo de Jerusalém assumiu, seguindo o modelo babilônico, lembra, eu falei do modelo babilônico, um papel bancário, concedendo empréstimos em condições privilegiadas, fator de estabilização da precária situação socioeconômica da população. Então, o templo funcionando como um banco também, de certa maneira, ajuda em parte aquela população que está adjacente ao território da Judéia e o próprio pessoal que está dentro do território da Judéia. A estrutura administrativa da Judéia não é suficientemente conhecida. Os textos bíblicos abordam principalmente questões culturais e quase não se referem a procedimentos fiscais ou judiciais. O material mais indicativo é formado por impressões de selos com a marca Yud-He-Dalet e às vezes o nome governador. Embora o conjunto mais importante, um alegado arquivo tornado público por Avgad durante a década de 70, seja legitimamente suspeito de ser uma falsificação, outros exemplares parecem autênticos. Com alguma cautela, podemos reconstruir uma linha de governadores que deveriam ser colocados entre Zorobabel e Neemias, que seria Eunatã, Joazar e Arizai, mais um Bigavai, que é o Bagoas, conhecido pelos papiros elefantinos, enquanto permanece incerto se após Neemias no regresso de Suzã, cerca de 430 antes da Era Comum, continuou a existir um cargo, se não de governador, principalmente dito, pelo menos de delegado persa. Os textos bíblicos sugerem que o poder estava firmemente em mãos da classe sacerdotal, pelo menos desde a reforma de Esdras, cerca de 395 antes da Era Comum. A linhagem dos sumos sacerdotes é reconstruída, porém não apenas graças aos dados bíblicos, mas também a partir daqueles fornecidos por Flávio Joséfo. E nota-se, aliás, que a sequência dos sacerdotes anteriores ao cativeiro é coerente entre os dados bíblicos, que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versos 30 ao 41, e os de Joséfo, apenas da época de Josias, enquanto antes desta data temos sequências totalmente diferentes, um sinal inequívoco de tradição insegura, quando não uma verdadeira falsificação. Olha o que o professor Mário Liverani está trazendo a nós. A província da Judéia foi dividida em 9 distritos, comandados por um prefeito. Na capital, o alto governo, especialmente judicial, era garantido por um colégio de anciãos, encarregados de gerir assuntos correntes, mas as principais questões legislativas e operacionais eram da responsabilidade de uma assembleia, da qual faziam parte todos os chefes de família da Judéia e a qual era obrigatória a presença quando convocada. E nós temos resquícios literários disso na própria Bíblia hebraica. O professor Mário Liverani nos traz referências bibliográficas e fontes que apontam nessa direção. E ele também nos demonstra que através da historiografia bíblica, das narrativas construídas, por exemplo, no livro de Esdras, capítulo 10, versículos 7 e 8, e também no livro de Juízes, capítulo 20, versos 1 e 2, e livro dos Juízes, capítulo 21, versículos 8 e 9, temos também ali esta tradição na narrativa literária. O direito e dever de participar na Assembleia implicava a plena adesão à comunidade e foi objeto de critérios de seleção que se afiguram bastante delicados, tendo em conta a complexidade étnica da população, a diversidade das suas origens e a plena aceitação da que chamamos de lei divina. Embora seja verdade que esta estrutura por distritos e prefeitos, anciãos e assembleias afetou a administração ordinária e foi com toda a probabilidade a mesma de todas as outras províncias, no caso da Judéia, o destaque do templo de Yahvé, Javé, absoluto e mesmo anômala na sua proporção em relação ao território, e os próprios critérios de autoidentificação étnico-religiosa dos judeus conferiam aos sacerdotes uma orientação efetiva da comunidade, orientação que exerciam através da concentração de importantes atividades econômicas e através do monopólio da interpretação da lei,
o que lhes deu a capacidade de regular todas as questões relevantes da comunidade. A figura do sumo sacerdote só adquiriu a sua fisionomia muito notável depois do cativeiro, de acordo com a posição e funções aplicadas retrospectivamente a épocas anteriores. Ou seja, preste atenção, a notoriedade que um sumo sacerdote de fato tinha, nós conseguimos verificar historicamente que é um fato pós-cativeiro babilônico. Então tudo aquilo que é projetado anteriormente na narrativa bíblica é literalmente uma projeção, ou seja, não existiu. Sumos sacerdotes não tinham papéis de proeminência no passado do antigo Israel. Ganham papel de proeminência pós-cativeiro babilônico. Para pensar o seguinte, que o professor Mário Liverani vai colocar aqui, mas os sacerdotes do período monárquico, os Zadok de Davi, Joiada de Joás e Uzias de Josias ou Ilquias de Josias, eram os chefes da corporação sacerdotal, funcionários dependentes do rei, e aplicado a eles o título em si parece anacrônico, não é verdade? Provavelmente eram Rabi Kohanim, de acordo com o uso cananeu, sem falar nas figuras fundacionais como Arão, modelado inteiramente em torno do problema do levitismo, ou Samuel, que parece acumular as funções de juiz, profeta e sumo sacerdote, só que no modelo pós-cativeiro. Gostaram do vídeo? Gostaram demais desta aula lendo e comentando o livro do professor historiador Mário Liverani? Espero que sim. Deixem aqui nos comentários também as suas sugestões de vídeos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and